Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela sua presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro de Joel Goldsmith chamado Transformação da Consciência. Nesse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: em nossa existência humana, somos estados e estágios de consciência, ou graus de consciência. Em seu estado puro, a consciência é Deus e, em seu estado puro, constitui nosso ser. Mestre, qual a sua visão sobre esse assunto? Como podemos evoluir espiritualmente? Ô Gilson, essa é, se não a maior, uma das maiores confusões que nós temos dentro desta visão equivocada que nós construímos a respeito da verdade que somos, da verdade que trazemos. Nós desconhecemos a realidade daquilo que somos. Por isso, nós temos teorias, ideias, crenças a respeito disso. Nós nos vemos como pessoas ou entidades presentes dentro do tempo e do espaço. Se estamos no tempo e no espaço como pessoas ou entidades verdadeiras, carregando um eu real, que podemos chamar de alma ou espírito, ou darmos qualquer nome para essa entidade, a crença é que precisamos evoluir, temos que evoluir. Mas quem é esse elemento que evolui? Que precisa de evolução? Nós não temos a verdade, Gilson, da revelação daquilo que verdadeiramente nós somos, que é esta realidade divina. E essa realidade divina, que é Deus presente, não está no espaço, não está no tempo e, portanto, não evolui. Nós não precisamos de evoluir. Quem estaria nesse processo de evolução? Esse elemento que é o eu, o ego, esse mim, essa entidade presente é uma falácia. Ela não tem nenhuma realidade. A verdade sobre esse eu é que ele não passa de um conjunto de memórias, lembranças, recordações, respostas reativas que vêm do passado. Esse modelo de ser alguém é um modelo de crença, pensamento, sentimento presente em cada um de nós, em razão de um condicionamento que nós recebemos. Nós acreditamos e sentimos isso. E, portanto, confiamos nesta ilusão. Não há alguém presente aqui. Existe apenas a ideia de alguém presente. Quando um pensamento surge, ou um sentimento, emoção ou sensação, isso é o que ocorre nesse mecanismo, nesse organismo psicofísico. E isto é uma reação do cérebro, uma reação de resposta cerebral, de memória, nesse mecanismo. Não é a presença de alguém, é o condicionamento desta máquina, desse mecanismo. A realidade está presente, sim. Além disso,
Mas essa realidade é a natureza deste ser, que está além desse corpo e desta mente. E, naturalmente, além dessas reações. Mas nós desconhecemos isso. Aqui se trata não de evoluir, mas de tomar ciência dessa realidade. A ciência desta realidade divina que somos, além do corpo e da mente, além deste cérebro com suas reações e desse corpo com suas expressões, a verdade sobre isso é a liberação. É o fim para a ilusão. Não é alguém que evoluiu. É exatamente o fim dessa ilusão desse alguém e, portanto, desse modelo de identidade egocêntrica que se move na vida, nessa existência, centrada nela mesma, autointeresseira, produzindo problemas no mundo e para ela própria. A nossa condição, Gilson, psicológica de vida e de existência, nessa identidade egóica, que é a identidade do eu, é de problemas, conflitos, dilemas, sofrimento. Aqui se trata do descarte desta condição psicológica, desse sentido do eu, do ego. Isso é a liberação. Isso é a verdade da ciência de Deus. O ponto é que toda essa condição de vida, como nós conhecemos, nesse velho e antigo formato, é a condição de sono, de sonho, de inconsciência. Assim, o ser humano ele vive dentro desta condição, porque ele não se conhece. Então, toda essa ideia de evoluir e de evolução, quando nós olhamos para uma árvore, a gente vê uma árvore realmente evoluir. Ela deixa de ser uma pequena plantinha e se torna uma árvore enorme. Quando olhamos para a natureza, a gente vê sim todo esse processo de evolução. Do ponto de vista biológico, fisiológico, nós percebemos as mudanças, as transformações do ponto de vista físico, biológico, do ponto de vista botânico. Quando a gente olha para uma planta, a gente vê ela crescer. Então, desde a idade mais tenra até a idade adulta, ela cresce, ela evolui. Uma criança, antes era um bebê, se tornou um adulto. Então, houve uma evolução biológica, ocorreram mudanças naquela estrutura, naquela criança. Então, do ponto de vista psicofísico, nós passamos por mudanças e podemos, de fato, evoluir, crescer, mudar. Mas do ponto de vista da realidade, daquilo que essencialmente nós somos, não existe tal coisa. A natureza divina é a natureza de Deus em nós. E essa é a única realidade presente em toda manifestação. E isso não evolui. A liberação, eu quero enfatizar bem isso aqui, a verdade da revelação de Deus é a ciência de Deus. Em Deus, com Deus e para Deus. Aquilo que é você em seu ser é completo, é único, é singular.
não carrega esta psicológica condição presente que nós conhecemos dentro da identidade do eu, nesta identidade egóica. Você em seu ser é amor, é inteligência, é paz, é felicidade, é graça, é liberdade. Você é isso. Anterior a qualquer aparecimento de noções como tempo e espaço, onde se processa todo esse programa de evolução psicofísico desse mecanismo, desse organismo. Tomar ciência de sua realidade divina é descobrir a realidade fora do conhecido. Portanto, fora do tempo e do espaço. É a natureza do seu ser. É a natureza de Deus. Então, aqui se trata exatamente de anularmos a ilusão desse tempo psicológico. Veja, a evolução psicofísica ocorre nesse tempo cronológico. Mas nós carregamos também fora esse tempo cronológico a ilusão psicológica do tempo. Esse é um assunto que nós temos explorado muito com vocês dentro do canal. Essa noção psicológica do tempo é que lhe dá a ideia equivocada de alguém presente agora aqui, que viveu o passado, está vivendo esse presente, está caminhando para o futuro. É aqui que surge a nossa ilusão de se tornar, de alcançar, de vir a ser. Isso está dentro desta confusão psicológica do ego, nesta noção de tempo psicológico. Então, quando alguém toca nessa questão da evolução, ela invariavelmente está tocando nesse modelo de tempo psicológico, na crença desse vir a ser, desse se tornar, desse alcançar alguma coisa. E aqui, no âmbito da espiritualidade, é se tornar espiritual, é evoluir espiritualmente. Veja, essa é a grande confusão, porque todo esse movimento psicológico de tempo é o movimento do ego, ainda é o movimento do eu. Aqui, a liberação nesta vida, a realização da verdade divina, a iluminação ou despertar, como queiramos chamar isso, é exatamente o fim desse modelo de tempo psicológico, desse vir a ser ou deixar de ser, desse alcançar alguma coisa ou se livrar de alguma coisa. Você, em sua natureza real, não tem que se livrar de nada, nem tem que alcançar nada. Sua natureza real não está nesse tempo. E esse tempo psicológico é uma invenção do pensamento. É ele que tem criado essa ideia de vir a ser, de alcançar, de se tornar, também de se livrar. Tudo isso desaparece quando a ilusão termina. Quando a ilusão desse tempo psicológico termina. Então, do ponto de vista psicofísico, as mudanças estão presentes nesse mecanismo, nesse organismo, nesse corpo, assim chamado humano. Mas do ponto de vista real, dentro de uma perspectiva de realidade divina, você é consciência real,
Você é amor? Você é felicidade? Você é a realidade de Deus? Na verdade, não tem você e Deus, só há Deus presente. Toda essa estrutura psicofísica está dentro apenas desse sonho divino. Mas isso não é você. É isso que a realização de Deus revela. É isso que a iluminação apresenta aqui nesse instante. O seu natural estado de ser, além do tempo e do espaço, além do corpo, da mente e do mundo. Além de toda essa ilusão de tempo psicológico. Então, nós temos aqui essa noção de tempo e espaço como parte de um sonho divino. Temos esse tempo psicológico criado pelo modelo psicológico do ego, nesse formato de condicionamento de cultura humana, onde o pensamento tem construído esse modelo de tempo, que é uma falácia, uma ilusão. Naturalmente, esse tempo, como não tem realidade, isso é algo que não está presente em seu natural estado de ser. Então, não é, repare, não é da evolução, é da ciência do fim desse tempo psicológico, que de fato nós precisamos. Quanto a todo esse processo de evolução na natureza, isso é assunto da natureza, mas não tem nada a ver com aquilo que é você em sua natureza real. Uma vez que sua natureza real está além da ilusão desse tempo psicológico e desse tempo cronológico. Então, Gilson, é fundamental a gente ter uma aproximação nova de tudo isso. E temos que descartar todo esse modelo de crenças que nos foi ensinado. Dentro desse padrão ou desse formato de ensino filosófico, religioso, psicológico, humanista, precisamos ir além de tudo isso. Precisamos descobrir a realidade daquilo que está aqui e agora. Além do eu, além do ego. Ok? Ô, mestre, eu tinha muito forte essa ideia de evolução, de crescimento espiritual, até porque é muito falado, mestre, dentro da espiritualidade, que devemos evoluir, sempre nessa ideia de vir a ser. E só em satsang, que são esses encontros que o mestre proporciona, só me aproximando desse trabalho contigo, mestre, que eu pude perceber o quanto essa ideia de vir a ser, de se tornar algo no futuro, diferente do que sou hoje, é só um pensamento que leva para o tempo, que leva nessa ideia de sempre se tornar algo. Sim, Gilson, tudo que o ego tem feito nesse modelo do pensamento, porque é o que sustenta essa continuidade dele, é procurar se sustentar, se manter nessa criação de um meio de transporte para a sua viagem. Veja, esse meio de transporte para a viagem do ego é o tempo psicológico. E esse tempo psicológico é, de fato, uma construção do pensamento. Olhe para você e irá perceber isso. Como é simples termos uma aproximação, a princípio, intelectual disso. Evidente que temos que ir além desta visão intelectual para uma compreensão real, direta. Mas observe que o pensamento em você é que fala para você do que aconteceu.
Sem um pensamento aqui, nesse instante, você não tem o que aconteceu. Você sabe do que aconteceu porque o pensamento lhe conta do que aconteceu. E um detalhe, o que ele lhe conta do que aconteceu é a interpretação que ele faz nessa memória que ele traz do que aconteceu ou supostamente aconteceu. Então, o pensamento é que nos fala do passado. Não há passado agora aqui. Assim como não há futuro agora aqui. Mas o pensamento fala de um futuro. Então, ele projeta um futuro a partir das imagens que ele forma. É isso que o pensamento faz. Então, o pensamento cria o passado, porque não há passado aqui. Ele cria o passado com base na memória do que aconteceu ou supostamente aconteceu. Reparem como é delicado isso. E ele cria o futuro com base no que ele imagina que pode acontecer, que pode surgir. Veja, estamos diante de uma mentira. Tudo que o pensamento faz dentro de você é contar histórias. E essas histórias se baseiam sempre em um passado que ele imagina e num futuro que ele idealiza. Então, ele imagina o futuro e imagina o passado. No fundo, o pensamento está construindo esse tempo psicológico. Percebam como é importante nós termos aqui uma aproximação direta disso. Você não está vivendo esse momento, porque esse momento, o sentido do eu não está. Mas ele entra nesse formato do pensamento e fala que está aqui agora, vindo do passado e caminhando para o futuro. Veja, não existe nenhum eu agora aqui. É só o pensamento nos falando de alguém aqui, dando a si próprio um pronome. Então, o pensamento dá a si mesmo um pronome. Ele chama a si mesmo de eu. E conta uma história desse eu, com base numa memória que ele traz. Mas ele quem? Tudo isso está dentro de um jogo que é o jogo do pensamento. Então, essa noção de tempo psicológico, ontem, hoje e amanhã, não é real. Mas é assim que estamos vivendo. Nós precisamos nos despir disso, soltar isso, se livrar disso, ir além disso, para a ciência da realidade, que é a realidade de Deus, aqui e agora, que é a natureza do seu ser, que é a natureza da verdade. Em geral, eu pergunto às pessoas: isso faz sentido? Veja, Gilson, eu faço essas perguntas, mas é tão simples isso. Na realidade, olhando de perto, é a única coisa que faz sentido. Essa ideia de ser alguém é um pensamento. E esse conceito de ter vivido ontem como alguém e estar vivendo hoje como alguém e caminhando para viver como alguém amanhã, isso é pensamento. Não há qualquer realidade. Mas porque vivemos dentro desse conjunto de ideias e crenças que o pensamento estabelece, sustentando essa noção de tempo psicológico, vivemos dentro de uma ilusão. E nessa ilusão está presente o sofredor com o seu sofrimento, o medroso com o seu medo, o raivoso com sua raiva, a ansiedade com o ansioso, a depressão com o deprimido, por aí vai, ok? E essa é a vida do ego. E essa é a vida do eu.
Mestre, a gente tem uma pergunta sobre esse tema que foi feita no canal. A pergunta é a seguinte: sempre estudei que preciso evoluir espiritualmente. Então é apenas uma coisa do ego em querer evoluir? Então, acabamos de ver isso aqui, não foi? Quem é esse elemento em nós que quer evoluir, que busca evoluir, que precisa evoluir, que tem essa ideia de eu fui, eu sou e eu serei? Ou não sou bom o suficiente, mas preciso me tornar uma pessoa melhor. Preciso evoluir. Eu não fui uma pessoa boa, ainda não estou sendo uma pessoa boa, mas se evoluir, eu me tornarei uma pessoa boa. Para quem é essa noção de pessoa? O que é esse sentido do eu presente aqui? Repare, estamos lidando com pensamentos. Tudo que você tem sobre quem você é um conjunto de lembranças, recordações, memórias, imagens. É nesse sentido que o eu, o ego, pensa em mudanças. Quando sua condição é desfavorável e ele é infeliz com suas recordações, memórias e lembranças, ele pensa em evoluir para se sentir melhor, feliz e mais realizado. Mas tudo isso consiste num mero movimento do pensamento. Algo que vem do passado, lhe dando a sugestão de um futuro para esse alguém se tornar uma pessoa melhor, alcançar um status ou um estado mais excelente de ser alguém. Tudo isso está dentro do pensamento. Reparem que tudo é um grande jogo do próprio pensamento para manter a sua continuidade, que é a continuidade egóica. Mesmo uma pessoa melhor continua sendo uma pessoa. E uma pessoa sofre. Uma pessoa tem problemas. Uma pessoa ainda tem algo para alcançar e coisas das quais tem que se livrar. E isso não termina nunca. Porque o sentido do pensador, que na verdade é o próprio pensamento, que é o ego, que é o experimentador, que é o eu, continua presente. Aqui a verdade daquilo que é você em seu ser não faz parte disso. É algo além de tudo isso. Não conhece tal coisa como alguém presente. Tudo que você tem sobre você nesse momento é descartado quando a realidade deste ser, que é você em sua natureza verdadeira, floresce. E se isso está presente, isso está além, como já foi colocado, além de tempo e espaço. Portanto, além dessa ideia ou necessidade idealizada pelo pensamento para evoluir. Ok? Mestre, já chegou nosso tempo. Gratidão aí por mais esse videocast. E para você que está assistindo o vídeo até o final, já deixa um like, já traz alguma pergunta nos comentários para a gente trazer para os próximos videocasts. E principalmente, se tu tem interesse real em se aprofundar nessa autoinvestigação, a conhecer a si mesmo, fica o convite para vir para os encontros que o mestre Gualberto proporciona, que são chamados esses encontros satsang, que são encontros online de final de semana. Existem também encontros presenciais, inclusive retiros. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E até a próxima.
Ô mestre, o Joel traz muito essa passagem bíblica de eu e o Pai somos um. E refletindo muito sobre ela, eu percebo que aqui existe um que quer realizar essa unidade com o Pai. Nós não sabemos, na verdade, em razão